Olá, eu sou Maria Helena Rangel e estou aqui com mais um episódio do Conexão Mais pela sua TV Cidade João Pessoa. Hoje o assunto é instigante e polêmico. Será que tudo que você vê nas mídias é real? Pois bem, hoje nós vamos conversar com o secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura da capital, Guido Lemos. Ele vai esclarecer muita coisa sobre esse universo e eu espero você. Tem também os quadros Indica e Papo É, abordando esse tema. Lhe espero daqui a pouco. Você já imaginou um mundo onde as máquinas pensam e aprendem como nós? Será que tudo o que você vê nas mídias e na TV é verdade? Você já parou para pensar sobre os pontos positivos e negativos dessa evolução tecnológica ou conhece alguém que se beneficiou ou se prejudicou por causa dela? A inteligência artificial é mesmo uma jornada fascinante, uma tecnologia que está transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Veja agora como a inteligência artificial está mudando o mundo ao nosso redor, trazendo inovação, desafios e novos horizontes. E claro, a gente vai beber na fonte do conhecimento de alguém que entende bem do assunto. O professor e secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, Guido Lemos. Olá, secretário, uma honra tê-lo conosco aqui. E vou fazer logo aquela pergunta básica, que termina não sendo tão básica quando a gente vai estender o assunto. O que é inteligência artificial e como é que ela se aplica no dia a dia? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer, né? Uma honra estar aqui com vocês, conversando. Nós que agradecemos. Esclarecendo as pessoas e abrindo aqui um diálogo com todo mundo. Realmente, essa questão de o que é inteligência artificial é um curso de filosofia aí de 6 meses para a gente discutir, porque a questão é o que é inteligência, né? Então, inteligência é uma coisa que é exclusiva dos seres humanos, tem muita gente que defende que sim, né? Agora, uma definição mais assim, matemática, vamos sair um pouco das ciências sociais, indo para as ciências exatas, que é o movimento que está acontecendo agora. Então, se você olha e define um sistema como inteligente, como sendo um sistema que é capaz de resolver problemas, né, que seres humanos são capazes de resolver, por exemplo, escrever um texto, produzir um vídeo, né? Produzir um áudio, criar uma música, pintar um quadro, criar uma imagem. Então, isso no passado eram atividades, eram problemas que só seres humanos sabiam resolver, né? Usando o nosso cérebro, né? A gente recebe informações, aí vai armazenando essas informações. E quando você pega lá imagens, por exemplo, imagens de flores, você tem várias imagens de flores na sua memória, e aí você vou pintar um quadro com uma flor. Então, não necessariamente são aquilo que você registrou como foto, você cria, modifica. E isso era uma característica, e só os seres humanos sabiam fazer isso. E os seres humanos, né, usando essa inteligência, ensinaram máquinas, computadores, a resolver problemas de uma maneira muito semelhante à que nós resolvemos. Então, quando a gente pensa assim o computador clássico, né, como ele vinha sendo usado ao longo do tempo, ele é uma máquina que a gente chama que é determinística. Se você manda ele fazer 2 mais 2, vai dar 4. Se você manda ele fazer milhões, bilhões de vezes essa soma, vai dar 4. Se você colocar isso para a gente entender a diferença e o que mudou. Se você colocar um ser humano para somar 2 mais 2, alguma hora vai dar 3, vai dar 5, porque o cara vai cansar, entendeu? Então, a gente é o que a gente chama de uma máquina não determinística. A gente faz a mesma coisa e não necessariamente a gente dá a mesma resposta, a gente faz do mesmo jeito. Normalmente, quando a gente vai repetir uma coisa, a gente tende a fazer diferente. E aí, esse comportamento do determinístico, que é 2 mais 2 dá sempre 2, e 2 mais 2 não necessariamente vai ser 2. Depende do cara estar cansado, do cara estar estressado. Então, esse comportamento, esse não determinismo, né, essa coisa meio estatística, né, é que foi agregada nesses sistemas que a gente está chamando de
sistemas inteligentes. Então, basicamente, nesses sistemas, por exemplo, você vai colocando na memória dele várias imagens, e aí você fala, cria uma imagem. Aí ele não vai repetir as imagens que ele viu. Ele pega aquele conjunto de imagens e coloca alguma variação ali em cima, do jeito que nós humanos fazemos, e gera uma imagem nova, tá? Então, texto. Como é que a gente aprende a escrever? A gente aprende a escrever lendo. A gente lê. E a gente basicamente, assim, quando tem uma sequência de palavras, a gente meio que decide qual é a próxima palavra que casa aqui, que fica bem aqui. Uhum. Pronto, a gente ensinou os computadores a fazer isso. E essa foi a grande revolução, foi o que deu margem a sistemas como o ChatGPT, que foi o primeiro, né, o pioneiro a resolver de uma forma satisfatória esse problema de escrever textos. Depois veio o Gemini da Google, e agora os chineses entraram no circuito com o DeepSeek, etc. Mas todos esses sistemas, eles funcionam como os humanos, eles pensam de certa forma como os humanos na hora de escrever um texto. Que é isso, a gente olha para a nossa memória e vai escrever um texto sobre um determinado assunto, então você já sabe quais são as palavras ali que você tem que usar, e aí você vai combinando essas palavras e tem sempre essa decisão. Qual é a próxima palavra que eu coloco aqui? Então, esses modelos de grande porte, são os LLMs, que são usados para escrever textos, usam esse princípio. Então, a gente está ensinando os computadores a resolver problemas com as mesmas estratégias que nós usamos. Isso fere a ética? Seria uma forma de plágio? Bom, vamos lá. O que acontece com essas máquinas? Note que a gente está repetindo a forma como a gente funciona. Então, vocês assim, o cara vai, um pintor, então quando ele vai pintar alguma coisa, sempre se baseia na memória dele, em coisas que ele leu, ou que ele viu, várias imagens que ele viu, e aí tem alguns processos, esses processos assim a criação, na realidade, tem explicações assim, uma das explicações que eu gosto é que quando a gente coloca na nossa memória uma informação, ela com o tempo ela apaga. Então, o que a gente consegue lembrar é porque a gente fica sonhando. A gente fica como se reescrevendo em nossa memória. Sim. E na hora que a gente vai reescrever, não necessariamente a gente reescreve exatamente o que aconteceu. Então, a gente vai, né, criando, moldando a nossa memória. E quando você pega um conjunto de imagens que um pintor tem na cabeça, na hora que ele vai reescrevendo, aquilo vai mudando, tá? E aí ele vai criando coisas novas. Um sistema de IA é bem parecido, ele tem um conjunto de imagens e em cima daquelas imagens ele muda e aí você consegue parametrizar isso, controlar o grau de mudança, se vai mudar pouco ou se vai mudar muito. Tá? E aí as imagens que ele gera com base na memória, né, desse sistema são controladas por parâmetros de vai mudar muito, vai mudar pouco. Qual é o grau de aleatoriedade, assim, de indeterminismo que você coloca na hora que o sistema resolve um problema. A mesma coisa para escrever texto, né? Então ali, agora tem uma coisa que aí entra já em questões mais complicadas, né? Que eu acho que é o seguinte, esses sistemas que resolvem problemas com estratégias semelhantes às que são usadas pelos seres humanos, né, que são as inteligências artificiais, eles não dormem, eles não comem, e a memória deles, assim, a gente vai aumentando. Encheu a memória, compra mais um chip de memória. Encheu a memória, compra mais... Então, aí tem uma coisa complicada, porque esses sistemas estão começando a resolver problemas de maneira mais eficiente, ou podemos dizer, inteligente do que os seres humanos. E aí né? que é a próxima pergunta. Sim. Como é que ficam os empregos? A grande preocupação que as pessoas têm é essa. Hoje o mundo, assim, a gente está vendo uma situação muito difícil. Se você perguntar o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é muito difícil responder. Porque a gente está no meio de uma grande revolução, que é isso. A gente no passado teve a revolução, né, da mecânica, ele aprendeu a fazer as máquinas, os motores a vapor, que substituíram os cavalos, as pessoas que empurravam as coisas, que faziam força. Então a gente substituiu a força dos humanos por força de máquinas. Agora a gente está substituindo, né, a inteligência dos humanos, a solução de uma série de problemas. E sua força de trabalho, inclusive. Então, hoje qual é o trabalho dos seres humanos? A gente não faz mais trabalho pesado de empurrar, a gente tem trator, a gente tem caminhão, a gente tem
trem. Então, o que a gente faz? A gente escreve texto, um jornalista escreve texto. O pessoal aqui edita vídeo, edita áudio. Eu leio, estudo, escrevo artigos, escrevo software. Todas essas atividades, esses sistemas inteligentes que foram criados por nós, né, com estratégias semelhantes às que nós estamos fazendo. Então, assim, aí é um debate extremamente complexo, porque essas inteligências, por exemplo, você tem os casos emblemáticos, assim, tem uma discussão de ética na inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai decidir ou decidir, ou a gente entende hoje a IA, esses sistemas inteligentes, como uma ferramenta. Então, o jornalista demorava 2 semanas fazendo uma pesquisa, lendo para cá, lendo para lá, antigamente que não tinha internet, ia para a biblioteca procurar texto. Aí passava 2 semanas para escrever ali 4, 5, 6, 10, 15 páginas. Hoje, você bota o tema, dá ali algumas diretrizes, o sistema já gera uma versão de texto para você. Aí o seu trabalho é conferir, organizar, dar o seu toque pessoal. Ok. Então você trabalha, os 15 dias hoje viraram 15 minutos. Isso empobrece a inteligência das pessoas? Eu acho que você vai conseguir resolver problemas mais complexos em menos tempo, certo? Então, nesse sentido, né, assim, a sua capacidade de realizar trabalho e resolver problemas complexos, ela aumenta. Porque se né, Juliana chega assim, Ana, eu quero que você escreva um artigo sobre computação quântica. Aí você ia dizer, não tem, hoje você entra num negócio desse. Antes a gente tinha que pesquisar, ler, ir entender atrás, o que era, conversar com alguém. Aí hoje você bota lá, ele já gera um texto, aí você já sai dali, dá uma conferida, arruma. Então, repara, de certa forma você ficou mais inteligente, certo? Agora, a grande questão é, ok, essa é uma visão, a inteligência artificial como uma ferramenta. Mas tem uma outra coisa que pode acontecer, que é a inteligência artificial substituindo pessoas. O fato de um trabalho que levava 15 dias para resolve em 15 minutos, significa o seguinte, quando você ia para uma redação de um jornal no passado, tinha 150 pessoas trabalhando, 100 pessoas trabalhando, 50 pessoas trabalhando, certo? Aí hoje, quantas pessoas estão trabalhando numa redação? O jingle, por exemplo, antes você tinha que ter um compositor do jingle, né? Tinha que ter uma banda, um estúdio. Hoje você tem um texto e o jingle acontece. Agora Quer você dizer, tem um quantas texto. Pessoas... Agora você tem um texto e sai um vídeo. Exatamente, Com um áudio, com tudo. Exatamente. Com sotaque, com tudo tem direito. Então, a questão é essa, esta ferramenta, se a gente olhar como ferramenta, ela tem um impacto no trabalho, que é como eu faço o trabalho mais rápido, eu preciso de menos gente numa redação de um jornal, certo? Para fazer o mesmo trabalho que 50 pessoas faziam. Sim. Então, isso é fato. Bom, aí o que vai acontecer? Onde é que as pessoas vão trabalhar? Quem está assistindo a gente aqui, principalmente o pessoal mais novo. Vai trabalhar onde? Tá? Isso é um debate mundial. Então, o Brasil, de certa forma, está na vanguarda, porque a gente tem um programa de renda mínima. Certo? Que é isso. E se o pessoal não tiver onde trabalhar? É verdade. Tem que comer. Tem que ter um dinheiro para comer, para fazer as suas necessidades básicas ali, tem que ser financiadas. Então, a Europa está discutindo um programa de renda mínima, Estados Unidos, todo mundo, porque tem uma ameaça aí que é uma diminuição grande na demanda por trabalho. O que é que nós vamos fazer? Né? O que os seres humanos vão fazer? Também é um problema, porque, por exemplo, o que está acontecendo com esses sistemas nos últimos anos? Estão evoluindo muito rápido, muito rápido. Mas quando eu digo assim, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Tem hipóteses assim. Quando a gente pega sistemas especialistas, certo? Sistemas que fazem análise de imagens médicas. Esses sistemas já são melhores do que os humanos há mais de 10 anos. Certo? Então, um diagnóstico dado por uma inteligência artificial tem uma probabilidade maior de ser correto do que um dado por um médico. Todos os problemas conhecidos, os sistemas de inteligência artificial, principalmente problemas específicos, os sistemas de inteligência artificial já estão resolvendo, né, melhor do que os humanos. As respostas, por exemplo, o diagnóstico da IA com uma probabilidade muito alta vai ser melhor do que a do médico. Isso é terrível. E aí o que pode acontecer? Aí esse debate, tem que ter um médico?
uma das pessoas que estava debatendo disse, não, o médico vai atrapalhar, não é para ter o médico. Meu Deus. O diagnóstico tem que ser do sistema de IA, porque ele tem mais memória, ele viu milhões de imagens. O médico não viu milhões, viu milhares. Tá? E vai combinando e vai acertando. Então, a gente está chegando nesse ponto de não precisa mais do médico. Não precisa mais do jornalista. Aí a gente tem uma situação radical. Né? Porque enquanto a IA é ferramenta, ela diminui o número de empregos, mas a palavra final, a decisão final, cabe ao humano. Bom, quando ela resolve os problemas de uma maneira mais eficiente... É isso que eu ia perguntar, onde é que está a vantagem da IA? Bom, eu acho o lado positivo? Que esse comportamento... Não, o lado positivo é você vai escrever um artigo de computação quântica em 15 minutos, certo? Pronto, esse é o lado positivo. Na verdade, eu não vou escrever, eu vou ter esse artigo. Não, mas quem é o autor? Aí é uma outra questão. Quem é o autor? Quando você vai lá, faz algumas perguntas para o sistema, ele gera um texto para você, assim como o médico que assina o diagnóstico, o que eu disse é o seguinte, uma das pessoas que estava no debate defendeu que o médico vai atrapalhar, certo? Aí no caso do texto, ele vai escrever um texto e você vai assinar o texto, você vai ser a responsável, certo? Então, eventualmente você vai ou simplesmente dizer o texto é esse mesmo, ou você vai corrigir, certo? Vai modificar, mas você é a responsável. Isso é a situação hoje. O que eu estou dizendo é que a gente está chegando num ponto da qualidade das respostas, certo? Que esses sistemas estão produzindo, que estão sendo melhores do que a das pessoas. Eles estão resolvendo problemas. Então, essas IAs passam em prova do ITA, passam em prova da OAB, passam em prova de medicina, de residência de medicina, passam no Enem. Então, não tem mais benchmark, assim, não tem mais prova que elas não conseguem Ninguém estuda fazer. mais. Não, eu estou dizendo que um sistema inteligente consegue passar nessas provas, com notas melhores do que os humanos. Isso é o estado atual. Aí, se eles estão resolvendo, né, de forma melhor do que os humanos, essa questão de precisa do humano, certo? É uma questão complicada, porque se a gente disser não precisa, o que foi que aconteceu? Nós criamos, né, num outro debate, tem uma parêntese aqui, que era num evento de inovação da Unimed, um médico, né, no meio dessa discussão aqui, ele perguntou, você sabe o que é uma espécie? Aí eu estudei isso na oitava série, não me lembrava mais o que é, mas em linhas gerais é o seguinte, um conjunto de seres semelhantes que desenvolvem uma estratégia de sobrevivência. Então a gente tenta não morrer e a gente se reproduz, então assim a espécie sobrevive. E a gente está chegando num ponto que para problemas específicos, os sistemas de inteligência artificial eles estão tendo já resultados melhores do que os humanos. Agora, nós somos uma inteligência geral. Eu sei escrever texto, eu sei fazer conta de matemática, eu sei programar, eu sei desenhar, eu sei dirigir um carro, certo? Eu sei correr, eu sei andar de cavalo, eu sei uma série de coisas. Esses sistemas não. Quer dizer, os que a gente tem hoje, né, no estado da arte, eles são especialistas. Eles resolvem um problema, escrever texto, fazer conta, fazer não sei o quê. Só que, principalmente para os robôs, tem um trabalho muito forte, avançando muito rápido, de uma IA geral, de propósito geral, que vai saber andar, vai saber pular, vai saber fazer uma cirurgia, vai saber enxergar uma imagem de uma tomografia, vai saber dar um diagnóstico com sinais ali. Então, essa IA de propósito geral, aí, na hora que uma IA dessa diz assim, eu preciso sobreviver, eventualmente nós teremos uma nova espécie. Se essa nova espécie é uma evolução dos seres humanos, só o futuro dirá. A gente tem muita coisa de ficção científica que está batendo na trave de acontecer. Coisa que a gente nunca imaginou. Porque se você olhar do ponto de vista de espécie, o que nós estamos fazendo, criando esses sistemas inteligentes, eventualmente criando uma nova espécie que é mais, digamos assim, inteligente do que nós. Então, se é esse o caminho, se tem como controlar esse processo, porque aí é uma coisa do ser humano. O ser humano é muito competitivo. Então, você
Tem lá, as empresas de tecnologia americanas começaram a lançar os primeiros resultados revolucionários, aí a China se mobiliza e começa a lançar algumas coisas também. Tem um IA canadense que é excelente, também tem excelentes resultados. Então, começa uma competição para ver quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o melhor. Sabe onde vai parar? Aí vai para onde? Numa nova espécie? Entendeu? Pois é, tem muita coisa para discutir. Secretário, eu vou lhe pedir licença um pouquinho, porque agora nós vamos chamar o quadro Indica. Toda geração tem a sua revolução. Os ingleses tiveram a Revolução Industrial, os franceses a de 1789 e a nossa, a Revolução Digital, liderada por uma mente invisível, a inteligência artificial. A IA já está no seu bolso, no seu feed e até no atendimento da sua operadora. Mas calma, ela não veio para dominar o mundo não. Ainda, ela veio para mudar tudo do jeito que compramos ao jeito que criamos. Assim como a máquina a vapor substitui o braço humano nas fábricas, a inteligência artificial está começando a substituir o cérebro humano em muitas tarefas. Mas tem uma grande diferença. Agora, a tecnologia pensa, aprende e até escreve roteiros. Você sabia? Já existe uma série animada criada inteiramente por inteligência artificial. Do roteiro à voz dos personagens. É a criatividade com algoritmo. É arte feita por máquinas, mas sempre com um toque humano por trás disso. Mas nem tudo são avanços. Tem debate no ar. Empregos, privacidade, ética. A greve dos roteiristas em Hollywood, por exemplo, teve muito disso. E a grande pergunta é: como usar a IA sem perder o controle da história? A inteligência artificial não é o fim do mundo, é o começo de um novo. E quem entende disso agora, sai na frente. Porque como toda revolução, quem espera demais, fica para trás. Curtiu essa visão rápida sobre o futuro? Então compartilha, comenta e indica. Aqui o conhecimento é leve, mas o impacto é gigante. Inclusive, parte desse texto que eu estou dizendo para vocês foi criado com o auxílio da inteligência artificial, mas o comando foi de um humano. Obrigada, é mesmo impactante perceber toda essa revolução tecnológica. A inteligência artificial tem impactos significativos no mundo contemporâneo, transformando vários aspectos da vida humana. Até que ponto se pode ou deve utilizar a IA? Mike Rodrigues foi às ruas para saber como os pessoenses estão acompanhando e usando a IA. No ar, o papo é. O ano era 2000 e os primeiros computadores modernos estavam apenas surgindo. Você piscou e agora é 2025, onde todo o trabalho repetitivo ou criativo está a apenas um clique de distância, com as inteligências artificiais. Se por um lado as IAs têm facilitado o trabalho, por outro há quem diga que as inteligências artificiais têm representado o roubo desse mesmo trabalho. Como será então que as pessoas têm encarado isso? Vem comigo que hoje o nosso papo é inteligência artificial. Você já utilizou inteligência artificial no teu dia a dia? Não, eu não uso e não pretendo usar. Por um lado, a inteligência artificial pode ser usada por um meio ruim e muitas vezes maldoso. Seja divulgando fake news, inventando coisas sobre pessoas, vídeos falsos. Então, acho que ela pode sim gerar algum mal e prejudicar as pessoas. Eu utilizo muito para ajudar na hora das provas, porque ele dá uma ideia das provas, né, de fazer questões e melhora até para dar ter mais questões, né, e possibilidades para os alunos. Porém, eu mudo na hora das questões, algumas coisas para deixar bem atual e mais fácil para todo mundo, né, que a gente também tem que abrir exceção para algumas pessoas, mas o chat é um elemento de facilitar o trabalho. Então você acredita que as inteligências artificiais são facilitadores hoje em dia?
São sim, muito facilitadores. Se a gente souber usar direitinho, facilita e ajuda muito. Já, eu uso bastante para fazer trabalho. Muitas vezes, inclusive tem até professor que deixa usar, mas tipo, fala que tem que usar consciência. Eu acho que ajuda as pessoas, pois muitas vezes elas têm dificuldades para fazer, só que se for usado muito, as pessoas podem acabar se acostumando demais com isso e no dia a dia, quando for necessário fazer sem isso, elas não vão conseguir fazer. Exato, eu concordo com ela que, tipo, quando é pra fazer um trabalho, em vez da pessoa ter o trabalho de entrar em site, pra poder entender o conteúdo dele, só vai lá, pede pro ChatGPT fazer, o ChatGPT pode até criar um documento pra isso. Usei para estudos, né? ChatGPT, essas coisas, que o professor pedia, aí eu usava no trabalho. Você acha que a inteligência artificial apresenta algum risco, algum tipo de problema no futuro? Depende de como você pode usar, né? Porque tem como usar pro lado positivo e negativo. Tem que ter cuidado. Às vezes é um facilitador, né? É. Você acha que a inteligência artificial no futuro pode tomar alguns empregos? Acho que em algum momento algumas profissões vão ser tiradas de jogo no processo. Vocês acreditam que no futuro as inteligências artificiais vão tomar alguns empregos? Acho que sim. Muitos empregos vão tomar, porque já estão avançando agora, né? Se atualmente já tem muitos empregos que já tem robôs trabalhando, então no futuro vai ter vários. Vocês têm medo, não? Um pouco, tem. Vocês querem trabalhar com o que no futuro? Medicina. Medicina. Eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito mais vocês do que atrapalhar, né? Vai. Você tem medo da inteligência artificial tomar algum tipo de trabalho, algum tipo de emprego no futuro? Sim, já tá tomando, né? Nas indústrias, muitas máquinas já estão tirando lugar de trabalhadores. Eu acho que vai sim, no futuro. No fim das contas, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível e já é uma realidade. Mas será que nós estamos prontos para conviver com essa realidade? Enquanto vocês refletem sobre essa indagação, o Papo vai ficando por aqui e volta semana que vem com muito mais indagações como esta. É com vocês. Tchau, tchau. Secretário, chegamos ao fim do programa. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença. Espero que o senhor tenha gostado e que volte mais vezes. E para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa? Qual é o futuro que o senhor pensa da IA? Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer aqui estar discutindo com vocês, debatendo esse tipo de tema. O futuro é muito difícil de prever. Assim, hoje, quando a gente olha como é que vai estar o mundo, o que é que esses sistemas vão ser capazes de fazer no ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, a gente olha assim e está tudo escuro. Não dá para a gente ter uma ideia concreta, mas porque assim, tem uma coisa que é revolucionária, que tem uma série na Netflix, um documentário, que é o AlphaGo. Isso aqui é um ponto importante marcou, uma disputa de um campeão do jogo, Go, um jogo muito popular no Oriente, né? China, Coreia, contra um sistema inteligente que foi feito pela Google, o Alpha. E quando eles estavam preparando esse sistema inteligente para disputar, né, primeiro ele conseguiu ganhar do campeão europeu, depois foi para o campeão mundial. Quando eles estavam no processo de preparação, foi que eles fizeram? Criaram uma cópia do sistema inteligente e botaram uma cópia para jogar com a outra. Aí lascou, aí complicou a situação, porque eles começaram a criar jogadas que nunca foram usadas em nenhum campeonato, em nenhuma partida disputada entre seres humanos. Ou seja, eles disseram, como a memória é maior, né, o processo estatístico ali de mudar as configurações é parecido, mas é diferente do nosso. Então, esses sistemas foram capazes de criar jogadas que não existiam. Que é uma outra coisa que dizem, não, essas IAs nunca vão criar. Eu não concordo. Você tem sistemas hoje criando música, criando desenhos, criando coisas que, para mim, eu não sou artista, eu não sou de ciências sociais, eu sou o cara de ciências exatas. Então, eu olho para o resultado, tá? Então, o futuro é muito difícil, porque o que está acontecendo? Essas máquinas começaram a treinar, né, uma treinando a outra. Então, na minha área de programação, assim, meus alunos lá, o pessoal que está trabalhando aí, desenvolvendo software, você conversa com eles, rapaz, hoje a minha produtividade é 10 vezes, né, eu produzo 10 vezes, e a gente está vendo nas startups, nas coisas que estão ali no ecossistema do LaVid, e a gente está trabalhando com 10 pessoas,
Coisas que tinham 13, 14, 15 pessoas fazendo, hoje tem um, tem dois e faz a mesma coisa. Então é isso. A gente vai enfrentar uma crise de emprego. Num primeiro momento, certo? O ser humano no comando, e aí não sei se a gente vai ter que enfrentar essa situação do ser humano não estar mais no comando dos sistemas. Tomarem decisão, por exemplo, justiça. Você tem exemplos de sistemas que apoiam a decisão de juízes. E aí, às vezes, tem uma decisão que é racista. Mas por quê? Porque a base de dados que foi usada para treinar, né, de sentenças é racista. Ou seja, os juízes, né, que deram as sentenças, que treinaram esse sistema racista. Então, aí vamos lá. Baseado na mente humana. Né? Tem como controlar? Tem como controlar. Tem uma pesquisa muito forte, um conjunto grande de cientistas, né, de altíssimo nível, está trabalhando forte essa questão de ética, de como controlar isso, evitar isso. Mas, sinceramente, é difícil demais de prever o futuro. Como eu disse, daqui a 5 anos, o que é que esses sistemas vão estar fazendo? Daqui a 10, daqui a 50. Pois é. Será que teremos uma nova espécie? Pode ser que sim. Pode ser que ela já tenha, já esteja aí, ela já tenha começado a existir. E eu espero que a gente esteja aqui para acompanhar tudo isso. Pois é, eu não sei se esse futuro pode ser bacana, porque a diminuição da demanda pelo trabalho pode deixar a gente com mais tempo livre para o lazer. Sim, para viver, né? Para viver, para o lazer, para, né, curtir ali a família, as coisas. Mas, sei lá, tem umas visões aí pessimistas que são bem complicadas. Hoje exploramos o mundo da inteligência artificial, suas aplicações e o impacto dela na sociedade. Fique atento às mudanças e continue curioso, viu? E a gente vai ficar aqui aprendendo junto com você sobre essa tecnologia que está mudando o mundo. Até a próxima semana!